Bitcoin hoje, um dia depois da nossa queda e a hora que a gente saiu do nosso retângulo. Então a gente vai entender tudo que pode acontecer daqui para frente, por que a gente está numa zona super importante e com certeza vai dar definição se a gente vai voltar a subir isso aqui, vai ser uma armadilha ou se realmente a gente vai aceitar e entrar numa mudança de ciclo. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto, aqui você entende como é que o mercado funciona e a primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é que a nossa queda foi causada por vários fatores, tá? Foi a publicação da ata do Fed falando que vai aumentar os juros, só que lembrando, a gente tá nessa novela já fazem 3 meses falando que ó, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, e no final não dá em nada. Então olha só, a gente vai ter também a mineração sendo atrapalhada lá no Cazaquistão, já que a gente teve um blackout, uma queda de energia lá, a internet foi junto. Então a gente teve simplesmente o rendimento da rede do Bitcoin, ela é dependente da mineração. Se a mineração cai e diminui um pouco, você tem um menor rendimento da rede, você tem uma menor taxa de confiabilidade, o hash rate cai. Isso aí causou um pânico no mercado, entre aspas, né? A gente sabe que o mercado é especulativo, ele gosta de especular. Então a gente teve isso junto com o mercado futuro totalmente alavancado, o pessoal querendo que o mercado suba, 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 o mercado vai na direção contrária. Esse povo é liquidado, a gente chegou a ter quase 800 milhões de dólares liquidados, então foi muita gente, mas lembrando, pode ser mais ainda, visto que a gente também tá no extremo medo. Hoje, ontem, semana passada e no mês passado a gente tá em extremo medo. Então isso aqui é a situação perfeita para você fazer compra, só que você precisa ter uma estratégia, você precisa ver a forma que você vai entrar. Lembrando, tá? Sempre imparcial. Se você não tem noção de gráfico, entra imparcial e, cara, é sucesso. Mas é melhor você comprar tanto no medo do que você comprar quando o mercado tá todo mundo eufórico e tá achando que vai para os 300 mil. Então, entre você comprar aqui em cima e comprar aqui embaixo, falando assim, sei você que não entende nada, é melhor você comprar embaixo quando tá todo mundo desesperado. Então, olha só, a gente tem o seguinte, esse retângulo foi rompido para baixo. O que a gente tem que prestar atenção agora? Nos próximos suportes, tá? Quando a gente perde um suporte, a gente tem que olhar para o próximo. E o próximo é justamente no fim dessa sombrinha que a gente marcou aqui, marcando pra gente os 42 mil. E o engraçado que depois da liquidação que a gente teve, que não foi forte, tá? Eu venho lembrar para vocês que essa queda foi muito suspeita. Primeiro de tudo, porque cadê as altcoins derretendo, né? A gente não viu altcoin derretendo, elas caíram o quê? 10% ontem, visto que o Bitcoin caiu 5%, o S&P 500 caiu 2%, a gente teve uma queda de 2% no S&P 500 aqui, e a gente ainda continua em tendência de alta lá. Acontece que o mercado de cripto não sofreu muito. Isso é curioso, né? Será que a gente está vendo alguma mudança no mercado? As altcoins não estão acompanhando, visto que isso é esperado, tá? A dominância do Bitcoin cair, perdeu os 40%, por quê? Porque simplesmente a aplicabilidade das altcoins está sendo muito mais, sendo mais notada do que o Bitcoin. A gente está tendo altcoins aí que estão tendo uma aplicação no mundo real, estão sendo realmente utilizadas. Isso é importante para o cenário porque a gente tem que entender que o Bitcoin é o que manda no mercado, mas a gente tem também a utilidade das altcoins, mesmo que algumas, tá? Então é um momento interessante para a gente refletir, mas ainda seguimos esperando que essa zona do Bitcoin, a gente teve essa queda nem chegou a beliscar nos 42, tá? Chegou aqui nos 42.400, não chegou nem nos 42 mil. E a gente tem o seguinte, primeiro de tudo, eu quero lembrar para vocês que 42 mil é um suporte importante para o preço, sim, só que o mais importante ainda para a gente que temos é o 40 mil. 40 mil é um super importante porque a gente vem marcando simplesmente a zona de 30 mil e a zona de 40 mil. O que isso vai significar para a gente? Se a gente pegar o volume de perfil de rende fixo aqui, a gente vai usar o seguinte, e vamos perceber. A maior quantidade de volume que nós tivemos nos últimos meses é justamente nessa região dos 30 a 40 mil. Então leva a crer para nós que depois desse topo que foi rompido para baixo do Bitcoin, a gente teve uma zona bizarra, uma zona de lateralidade que foi interpretada como uma acumulação. As pessoas compraram aqui para depois a gente ter um movimento de alta, ou seja, é uma acumulação. Se fosse distribuição, isso aqui a gente teria o preço caindo logo depois, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte, o pessoal comprou aqui, a questão é, depois que o preço subiu, eles venderam aqui? Porque se eles venderam, pensa comigo, tá? Você comprou Bitcoin aqui, vamos lá, nos 35 mil. Se o preço do Bitcoin voltar para os 35, você vai ficar no 0 a 0 e se cair, você vai ficar no prejuízo. Você quer isso? Não, né? Você tá aqui nos 40 mil. Você vai querer que o preço caia para onde você comprou? Não. Então,
Se você mudar de lugar com um institucional, o cara que tem muito dinheiro, você vai perceber que eles não querem que isso aconteça. Então, o preço entrando numa região onde eles compraram é uma zona que eles vão tentar proteger de qualquer forma, né? Porque não tem reaisinhos como a gente brinca aqui. Os caras têm milhões lá, na casa quase bilhão de dólares. Então é de a gente ficar esperto porque essa região pode ser uma região protegida, mas isso só vai ser válido, tá? Se eles ainda não venderam. E a gente tem dado para falar que eles não venderam? Temos. A gente está vendo que simplesmente nesses últimos dias, últimos meses, a gente está tendo uma saída massiva de Bitcoin das corretoras. Significa que as pessoas estão sacando Bitcoin em vez de depositar. Se eles sacam, com certeza eles não vão vender, né? Porque na hora que você quer vender, você tira da sua carteira e joga para a corretora. Aí sim você tem simplesmente um movimento que você tira, bota na corretora e vende lá. Agora se você compra lá e tira, simplesmente você está querendo ou holdar o Bitcoin e segurar ele, ou simplesmente você está quebrando mesmo essa parte de dar liquidez para o mercado. Você não está dando liquidez, você está tirando o Bitcoin, está transformando ele em ilíquido. Então a gente está vendo aqui que, bom, não tivemos um depósito massivo de Bitcoin nesses últimos dias. E quanto mais queda nós temos, maior a quantidade de retiradas de Bitcoin. As pessoas estão aproveitando mais as quedas. Outro dado que nós temos é que os mineradores, tá? Os mineradores detêm muito Bitcoin, você não tem ideia. Então, se os caras estão vendendo, é um sinal de você ficar esperto. E, por incrível que pareça, os caras, eles precisam vender para pagar as contas, já que eles têm o gasto energético da mineração. E acontece que a gente não está vendo nenhuma queda dos mineradores. Os caras seguem comprando Bitcoin, comprando não, mas segurando o que eles ganham. Isso é muito importante, porque dá a entender pra gente que, bom, eles não querem vender. Então, a intenção deles é ainda ver o preço mais acima para depois vender. Lembrando que chega uma hora, sempre vai chegar uma hora que os mineradores vão realizar o lucro. Eles vão botar dinheiro no bolso. Agora a gente vai entrar para outro gráfico aqui, que é simplesmente o MVRV Z-Score. Ele vai falar praticamente duas coisas para a gente. Zona vermelha, as pessoas vendem. Zona verde, as pessoas compram. Por que é isso? Vamos pensar comigo. A gente tem os mineradores. Minera Bitcoin, ganha Bitcoin. Eles vão querer vender o Bitcoin quando? Tá em cima ou tá embaixo? Óbvio que eles vão querer quando o Bitcoin tá lá em cima. E o MVRV Score, ele vai falar pra gente mais ou menos quando que o Bitcoin tá bom para vender e quando tá bom para comprar. Então, na maioria das vezes, quando a gente tem o fim do ciclo, é justamente onde essa métrica ela bate na linha vermelha e vai até além. E a gente não teve ainda nesse momento isso acontecendo, né? A gente não viu o Bitcoin, esse MVRV Score batendo aqui, passando e... com certeza, quando isso acontece, a gente tem uma saída dos mineradores da rede. Então, olha, pensa comigo. A gente teve nesse ponto aqui no último ciclo, essa métrica subindo pra caramba aqui. E se a gente for voltar aqui, olha só, né? Os mineradores venderam. Eles saíram e diminuíram suas posições de Bitcoin aqui. Então, gente, vamos ligar o alerta, entender que simplesmente eles querem vender quando o preço está lá em cima. A gente teve essa oportunidade? Não, eles não venderam ainda. Então, é de se esperar, tá? Que essa métrica suba, dê mais uma oportunidade pra gente, mas é tudo uma possibilidade de estar interpretando. Pode ser que o mercado tá mudando, os caras não queiram realizar lucro, mas é de se crer que simplesmente a gente pode ter essa retomada do preço. Agora é o seguinte, a gente tem essa zona protegida entre 30 e 40 mil. Agora, a gente está quase nos 42. Se a gente perder os 42, a gente vai para onde? Vai para os 40 mil. Acontece que indo para os 40 mil, a gente começa a entrar numa zona, cara, perigo extremo. E eu já vim falar para vocês que, devido à alavancagem que nós estamos tendo no mercado, é possível e viável que a gente faça simplesmente isso aqui, tá? Uma visitada pesada dentro dessa região, por conta da liquidação das pessoas, tá? As pessoas ainda seguem apostando para cima do mercado, então se o mercado vira para direção contrária, ó, trava-língua aqui, a gente tem simplesmente um movimento de liquidação. Isso acontece que vai liquidando, e as pessoas... Cara, é um movimento a rodo e não tem nada que segure um movimento desse. Então o preço dá uma queda absurda e depois as pessoas começam a comprar. E é aí que você enxerga isso acontecendo, tá? Sombras aparecendo no mercado. Acontece que a gente veio conversando o seguinte, a gente poderia sair desse retângulo e buscar uma armadilha aqui, beijar aqui embaixo e voltar a subir. A gente nem chegou nessa região ainda, mas é um ponto importantíssimo para você ficar ligado, é a entrada dos 40 mil, tá? 40 mil tem que ser uma região que vai segurar o preço de qualquer forma por conta do que a gente vem conversando, tá? Que é simplesmente uma região de super de alto interesse que as pessoas, os institucionais não querem que o preço entre aí, porque vai significar que a posição deles vai começar a ficar no 0 a 0.
Então, o ideal seria o quê, né? Eles esperarem, junto com os mineradores, que o preço retome patamares maiores, para assim eles realizarem o lucro e botar dinheiro no bolso. Então, essa é a nossa visão que a gente está tendo simplesmente dos grandões que estão comandando o mercado. E o seguinte, tá? Tem muita gente falando aí, Douglas, a gente está tendo simplesmente um ombro, cabeça a ombro. Olha isso aqui, né? Olha a quantidade, olha isso aqui vai levar a gente para zero, certeza. Então eu vim lembrar para vocês, tá? E se você for fazer análise só de ombro, cabeça a ombro, esse for o seu único argumento para falar que o mercado vai cair, que tipo assim, passa tudo que eu mostrei para vocês aqui. Olha só, eu vim lembrar para vocês, se a gente for entrar no gráfico semanal, como eu vivi essa época, não sei se vocês viveram, a gente tem justamente, tá? Um papo do ombro, cabeça a ombro acontecendo nesse ponto aqui, que tava falando pro pessoal que o Bitcoin ia para 10 mil. Então, cadê o ombro, cabeça a ombro? Eu vim falar para vocês, tá? Então, gente, vai operar ombro, cabeça a ombro, você tem que ter muitos dados confluindo. A gente pode estar tendo queda, a gente nem entrou na zona dos 40 mil. Entrando nos 40 mil, assim a gente começa a ficar, cara, com a atenção redobrada. Mas, por enquanto, não tem motivo para você ficar desesperado, porque como esse gráfico aqui que o cara mostrou aqui justamente mostra isso tudo. O ombro, cabeça, ombro, ele tende a pegar essa última pernada e descer até onde ele iniciou. Então ele voltaria ali para os 30 mil dólares. Acontece que olha o volume que ele mesmo tem no gráfico. Esse volume você acha que vai ser fácil? Realmente, eu quero mostrar para vocês que vocês realmente acham que vai ser fácil a gente passar dos 40 mil babinha. Não, gente, vocês não têm ideia do poder do volume, tá? A gente tá nos 40 mil, tá? 42 mil praticamente. E a gente tá segurando. Isso porque essa faixa de preço é uma zona meio que fraca. Se a gente usar o MV não, até errei aqui. Se a gente usar o perfil de volume rede fixo, olha isso aqui, gente. A gente está segurando o preço numa região que, se a gente comparar com o resto, olha o voluminho que nós temos aqui para segurar. Se você não entende, toda a queda do Bitcoin, ela é segurada por interesse. Se as pessoas têm interesse em segurar o preço naquela região e não deixar ela entrar em uma região, eles vão segurar. Então é o que a gente está conversando. Se o preço for entrar nos 40 mil, vai ser porque o interesse desses caras que estavam posicionados aqui simplesmente passou porque eles venderam aqui em cima. Agora, se a maioria está posicionada aqui esperando uma pernada para cima, junto com os mineradores que a gente viu que eles não venderam, significa que possivelmente a gente pode ter uma continuidade da nossa alta e simplesmente eles não vão deixar o preço passar dos 40 mil. Acontece que a gente já está tendo uma segurada no preço nessa região que tem um volume, um interesse baixíssimo. Acontece que se a gente realmente vai entrar numa região dessa aqui dos 40 mil, que o volume é gigantesco, com muitos interesses aí, a maior parte dos bitcoins comprados foi nessa região. Então, olha só, vamos pensar melhor e ver que não vai ser tão fácil assim. A gente vai ter uma luta, a gente pode ficar lateralizando por um bom tempo, mas temos todos os dados possíveis para provar que 30, 40 mil é uma zona muito forte pra gente, tá? Porque é uma zona muito protegida, é uma zona com interesse. Quando você tem uma zona com interesse, aí sim você tem uma zona que tem motivo para ser segurada, um motivo para não deixar o preço ultrapassar. Então a gente tem que ficar esperto nessa zona, onde a gente está agora nos 43 mil até os 40 mil, que ali a gente vai ver a possibilidade de a gente ter alguma armadilha. Lembrando que, pela última vez, se a gente perder essa região, a gente pode fazer uma armadilha. E o mercado gosta de dar medo. Por que o mercado gosta de dar medo? Porque a galera segue realizando prejuízo. Essa linha vermelha aqui, você vê que nessa última queda, a gente só tem prejuízo. O pessoal tá realizando prejuízo. Tá vendendo tudo sem ter lucro. Tá pagando dinheiro, jogando dinheiro fora. Então por isso que eu falo pra vocês, não façam nada baseado em emoção. Eu sei que você tá nervoso, viu o mercado caindo, você acha que o mercado vai acabar e você quer diminuir a sua perda, mas acontece que diminuir a sua perda, você já vai realizar perda. Então isso aí é simplesmente você pegar o seu dinheiro, jogar fora e falar assim, eu não preciso disso, sabendo que a gente sabe que a gente trabalha, ganha dinheiro, investe para multiplicar e não para perder. Então se você quer melhorar essa situação sua, saber a hora de entrar, sair, nosso treinamento tá embaixo, eu vim falando para vocês, porque é importante você aprender a lidar com esse mercado. E a gente tem espaço para ter mais queda, vamos ficar espertos, principalmente nessa região aqui entre os 40 e os 43, e a gente vai acompanhando, e para isso você pode me seguir no nosso Instagram, a gente fala de tudo lá na íntegra. Aconteceu alguma coisa, eu falo sobre aquilo lá, para você ficar preparado para tudo, tá? Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui, um grande abraço para você, deixa o seu like se esse vídeo foi útil para você, por favor, se inscreve para acompanhar mais vídeos como esse, tá? Todo dia aqui estamos aí para te dar informação, um forte abraço, tamo junto.